Glórias a Deus. Vamos abrir o coração para receber uma palavra que vem do trono de Deus, que dá um gás na gente, que faz a gente ter uma direção, né? Na verdade, um norte, né? Abre teu coração aí, ouça essa palavra, como reforço espiritual para a tua vida, tá bom? Livro de Números, capítulo 11, versículo 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Era Deus falando com Moisés. E contigo levarão a carga do povo, para que não o leves tu somente. Ou seja, está muito pesado para você, e eu sou Deus na sua vida. Olha só que coisa mais linda Deus trabalhando, né? Nessa passagem sagrada, nesse texto sagrado, nós acabamos de aprender que pessoas, os grandes líderes, né, os mais espirituais, que eram chegados a Deus, né, que não são super-homens, não têm superpoderes, né, mas eles, justamente por isso, que eles chegavam em um momento de esgotamento espiritual. Isso acontece conosco às vezes. Então, às vezes precisa de reforço espiritual, né? E o Senhor é fiel, porque aqui ele levantou companheiros ali, né, para ajudar, né, e a suportar o peso da responsabilidade, né, que estava sobre os ombros de Moisés. Então, da fraqueza, Deus estava tirando força, né? Em um momento de fraqueza, às vezes, o esgotamento espiritual é natural que aconteça, né? Então, Moisés, ele se achava fraco, né? E pensava até em desistir. Porém, na escolha dos 70 ali, que Deus falou para ele, Deus tirou ali do espírito que estava sobre Moisés, né? A força de Moisés, né? E encheu aqueles homens, né? Então ficou melhor, né? Quando Moisés, ele pensava que estava fraco e esgotado, né? Deus mostrou que ele ainda tinha reserva espiritual para encher os 70. Né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente está esgotado, não tem mais nada, não tem o que dar, e de repente a gente tem alguma coisa para poder fazer, né? De encher outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Né? No livro de Salmos, no Salmo 84, né, está escrito que vão indo de força em força, né? Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, ou seja, é de força em força, né? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirmou que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Quando a gente está fraco, está meio dolorido, está cansado, mas nós temos Deus, buscamos a Deus, então o poder do Senhor se aperfeiçoa no nosso cansaço, na nossa fraqueza, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece, a força do Senhor, né? Então é isso. Então a chegada do reforço, né? Geralmente quando um exército pequeno é atacado por um exército maior, o exército que está em desvantagem, né, anseia pela chegada de um reforço. Isso é natural. Às vezes a gente fala, preciso de um reforço, de ajuda, preciso que Deus levante pessoas para me ajudar, para me abençoar. Então Deus sempre, ele envia reforço para os que estão em apuros. Declare isso. Deus sempre envia reforço, né, quando eu estou em apuros. É assim, né? E ele também envia ajuda àqueles que estão necessitados mesmo de ajuda, né? Lembre-se lá da passagem de Jacó, quando Jacó pensava em um momento de perigo, ele estava num momento de perigo, né? A Bíblia diz que ele seguia o seu caminho, os anjos de Deus lhe saíam ao encontro, né? Para ajudar ele, né? Então, ali, quando Jacó viu a chegada de um reforço celestial, Jacó percebeu que já havia um acampamento de anjos para defendê-lo. Quero declarar sobre a sua vida, né? Um acampamento de anjos para defender você. Tá bom? É de Deus, né? Então, em momentos de grandes fraquezas e necessidades, nós podemos contar com a chegada do reforço do Espírito Santo, né? Que nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele é o Consolador que está do nosso lado para nos ajudar. Posso ler um glória a Deus, posso ler um amém. E a gente sabe que a Bíblia é muito clara que em todos os momentos da história, todos os momentos, Deus ele sempre socorreu os que estavam em dificuldade.
sempre. Ele providenciou a chegada do reforço celestial em situações de apuros, né? Então, o próprio Jesus, após ter vencido o diabo lá no deserto, né? Jesus, ele contou com a chegada do reforço angelical para servir a ele. É assim que Deus faz. Então, existe um reforço espiritual em favor das nossas vidas. Você pode declarar isso, né? Deus está me enviando um reforço espiritual. Pois é no momento de grande exaustão, né, que a gente vê como Jesus, aquele caminho dele no Calvário, né? Deus providenciou ali até Simão Cirineu, lembra? Como reforço para ajudar Jesus, né, a levar aquela cruz, aquela pesada cruz que ele estava levando. Deus, ele sempre prepara um reforço para a gente. Quero declarar sobre a sua vida um reforço de Deus sobre a sua vida. Diga, eu recebo esse reforço, pois é de Deus, eu preciso desse reforço. Amém? Um abração do apóstolo Felipete. Sobre você está a presença e a palavra do Senhor. Glórias a Deus.